Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast na Vibe do Reino. Gente, estamos aqui com uma felicidade muito grande no nosso coração, porque hoje vamos falar mais um pouquinho do Reino, mais um pouquinho da obra de Deus, e é maravilhoso falar disso. Quero aqui agradecer a cada um dos internautas que está nos assistindo, que está acompanhando as nossas postagens, os nossos vídeos. Muito obrigado por você, tá bom? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, compartilha. Pessoas precisam ouvir essa mensagem. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, Daniel? Para mais um episódio, onde nós vamos falar mais um pouco da Palavra de Deus. Nós viemos aí, estamos vindo, né, de episódios marcantes. No episódio passado mesmo, o missionário Luiz Lima. Fica aqui mais uma vez nosso muito obrigado. Impactou muitas vidas esse episódio. Muitas pessoas assistiram e nos passaram o seu feedback de que foram impactadas com o seu testemunho. E hoje nós estamos aqui com mais um amigo, mais um companheiro, mais uma pessoa de extrema importância no Campo Adipel, no nosso querido Campo Adipel, diácono da obra do Senhor, Cássio Lima. Fez o IBASP, é casado. A gente tava brincando aqui antes de começar a gravar, que daqui uns dias vem aí os herdeiros, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu amigo. Pai do Senhor. Pai do Senhor, para mim que é um privilégio estar aqui, né, falando com duas figuras enigmáticas do nosso campo. Que é isso, meu Daniel, vocês são bênção. E com certeza, né, que venham os frutos aí, né? A gente brincou aqui, né, que vai ser duplicado na minha vida e triplicado na vida dele. Deus já começou, né? Tá mais à frente. Eu acredito que vai conseguir chegar primeiro. Mas é um privilégio poder estar aqui com vocês, falando de algo simples, falando da pessoa de Jesus, falando do amor que Cristo tem para conosco e tentando alcançar o maior número de pessoas, de almas possíveis, porque não são apenas numerologia. De fato, almas que precisam e estão sedentas para ouvir acerca do Senhor, né? Verdade. Então, vamos para cima que tem muita coisa boa para acontecer ainda. Amém. Né? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos no assunto, Cássio, conta um pouco aí, resumidamente, para que o povo possa te conhecer melhor, um pouco da sua história, de onde você veio, como é que você chegou até aqui. Fica à vontade. Resumidamente é complicado, né? Porque assim, você já começa a pregador, eu vou te falar um negócio. A contar testemunho, mas pela graça de Deus, eu sou filho de pastor. Meu pai é pastor da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E cresci, desde que eu nasci, meu pai já era cristão. Cresci conhecendo quem era Jesus, sabendo de Deus, sabendo da benignidade de Cristo para conosco. Cheguei na Adipel em 2014, na Copa de 2014 eu conheci o hoje evangelista David Ribeiro. Naquela época nem auxiliar era líder da congregação de Campos Elíseos, e eu cheguei de outra cidade para cá, e ele falou, vamos no culto, tal, montava eu e ele numa bicicletinha roxa, que mal aguentava ele andando, e olha que ele é bem magro, mas a gente ia para os cultos, trabalhava em mercado, saía do mercado 9 da noite, ia para oração, e se hoje estou aqui, devo muito ao David, que acreditou no meu ministério, que acreditou na minha vida, e me deu a oportunidade de galgar lugares que eu nunca imaginei galgar. Sirvo como diácono lá de Adipel Campos Elíseos, tenho o meu pastor Ercílio Paulo de Melo, e para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco da minha história com todos vocês que estão assistindo. Amém. E já que você citou o nome dele, 2 nomes, né, que foram citados, nosso líder, evangelista David, estamos te aguardando, viu, David? A gente marcou um dia aí, não deu certo, bem logo. Mas vai dar certo em nome de Jesus. E outro, pastor Ercílio, que também é uma bênção. Eu ali no IBASP ali, tive a oportunidade de ter algumas aulas com ele, onde ele nos passou sobre alguns assuntos importantes e ali ficou marcado. Um homem que domina muito o Pentateuco. A base do TCC dele foi o Pentateuco. Tiago Cardoso, pergunta, Tiago Cardoso, quem é um homem referência para você? Sim, ele nos indicou. É um homem descomunal nessa área. Sim, realmente. E fica o convite, pastor Cícero. Nós esperamos o Senhor aqui também para falar do amor de Jesus. Com certeza. Amém? Vamos entrar então no assunto de hoje. Para que nós possamos entrar, eu quero aqui fazer a leitura da palavra do Senhor, para que nós possamos estar embasados na palavra. Está aqui a nossa Bíblia, fazer aqui uma propaganda do nosso Campo Adipel. 70 anos, esse ano estamos completando 71, para honra e glória do nome do Senhor, e vem aí congresso, que vai ser uma bênção. Amém? A palavra de hoje,
nós vamos embasar aqui nesse assunto no livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 16, que diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Vamos pular lá para o versículo de número 30, versículo de número 29. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Cássio, o nosso assunto de hoje é a base de todo cristão. Quando nós falamos de base, aí nós podemos realmente dizer que se forma um alicerce. Um alicerce ele não é formado somente de areia, não é formado somente de brita. Eu que sou consultor posso falar disso com exatidão, mas tem várias fórmulas que são misturadas ali para que possa formar um alicerce. E para formar o alicerce do cristão junta algumas coisas. Dentre essas coisas, fé. Dentre essas coisas, vigilância. E dentre essas coisas, oração. A oração. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Então, embasado nesse texto, eu já queria que você desse uma pincelada. Eu sei que você conhece muito bem, como excelente pregador que você é. Vai nos falando aí alguns pontos importantes desse texto para que nós possamos discorrer aqui sobre esse assunto. Com certeza. Para poder começar a entender todo o cenário, o texto vai citar, você leu muito bem o texto, pegando alguns tópicos importantes, mas eu vou dar só uma pinceladinha no texto aqui. Fica à vontade. O versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Para poder a gente chegar nesse ponto, que é o crucial, que é a parte final do texto, é necessário a gente voltar no início dele. Porque quando Paulo e Silas estão pregando e essa mulher está acompanhando, a população, analisando aquele cenário, fala assim: pera, eles estão fazendo algo que é contra aquilo que nós acreditamos. Vão lá e denunciam Paulo, Silas e Timóteo. Eles são denunciados. Mas quando são denunciados, não é igual a gente tem hoje um julgamentinho, vai lá para a prisão, fica preso, aguarda a audiência de custódia para poder ser solto posteriormente a isso. Não. Eles vão sofrer o açoite romano, que é o quê? Ser chicoteados em praça pública. Só que tem um porém: o açoite romano só pode sofrer um estrangeiro. Aquele que é romano não pode sofrer esse açoite. Paulo serviu ao exército de Roma. Então Paulo, ali naquele momento, diz: eu sou romano, eu não posso sofrer esse açoite. Nesse sentido, Silas sofreria sozinho. Um termo chulo, peia para 10, Silas ia tomar sozinho. E aqui a gente abre um parênteses muito importante, porque a vida de oração precisa disso. Você pode ter qualquer tipo de gente ao seu lado, mas você tem que ter alguém específico que vai sofrer as suas dores juntos com você. Você precisa ter alguém do seu lado que vai falar assim: ó, eu não preciso passar por isso, mas primeiramente pelo Pai e por você, eu estou disposto. É o que muitas das vezes falta na nossa geração, Mateus. São líderes que estão acostumados com a ideia do cargo, do título, mas que verdadeiramente não se importa com as almas, com os liderados que precisam de alguém que pague um preço pela vida deles. Verdade. Então, antes de chegar em qualquer ponto, a oração é a base, concordo, a fé, a vigilância, o temor, mas a gente precisa identificar em nós um Paulo para essa situação. Sim. A gente precisa identificar em todo o cenário alguém que vai pagar um preço que às vezes não era necessário pagar, porque Cristo não precisava morrer na cruz. Se ele não quisesse, ele não precisaria ter morrido. Mas por quê? Por amor de mim, seu, de você que está ouvindo, ele se entregou e se sacrificou. E nós, o que temos feito para poder abençoar a vida de alguém? Não é só com o financeiro, com a ajuda, com a oferta. Não.
é com a oração, o sacrifício. O sacrifício já é uma oferta para alguém. Então, quando a gente chega no decorrer do texto, a gente entende que antes de qualquer parâmetro, a gente precisa ter do nosso lado pessoas que estão dispostas a sofrer conosco pela causa do reino. É importante ter alguém do nosso lado para sofrer pela causa do reino. Vamos lá? Fica à vontade. Sim, a gente vê nesse texto algo muito, muito claro. Você disse muito bem sobre a preparação. Não foi algo assim... Para eles, naquele momento, pode até ter sido algo natural pelo costume que eles já tinham, por causa da preparação. Mas a gente vê logo no início que aquela adivinha, ela estava sendo ali induzida, a gente sabe pelo texto, por espíritos malignos, adivinhações, sim, e chega até Paulo e Silas ali, e engraçado é que ela dá uma fala, não desmerecendo eles, não jogando eles no chão, mas falando a verdade. Aqueles dois ali são servos do Deus Altíssimo. Sim. Né? E a gente percebe nessa questão o discernimento que Paulo teve em entender que aquilo ali não era um elogio. Sim. Aquilo ali tinha algo por trás. Com certeza. Né? E como que a gente consegue, já entrando no assunto, distinguir essa questão, ter esse discernimento? Como que a oração nos ajuda a ter discernimento? A oração nada mais é do que uma conversa. Nós estamos aqui, se um de nós fosse uma trindade, fizesse parte da trindade, nós estaríamos apenas em uma oração. A oração é uma conversa. A oração ela gera intimidade com o Criador. Quando nós nos dispomos a orar a Deus, nada mais é do que nós estamos nos aproximando do Eterno. Então, quando a gente começa a se aproximar, a gente começa a ter características. E uma das características que a gente consegue através da oração é o discernimento. Por que é muito difícil uma irmãzinha do círculo de oração sofrer dessa maneira de o irmão profetizou e não é uma língua estranha e bonita, não é um pregador com cabelo bem penteado que vai destabilizar uma irmã do círculo de oração. Por quê? Porque ela tem já uma intimidade com o Criador. Foi profetizado, beleza. O que vai comprovar se é verdadeiramente isso? Tempo. Pronto. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente gera intimidade com o Criador. E essa intimidade abre portas que muitas coisas não abrem. Porque quando eu me aproximo de Deus, a fala bonita não me encanta mais. A Bíblia bem decorada não me encanta mais. A Bíblia toda rabiscada não me encanta mais. O que me encanta é de fato o que está sendo transmitido. Sim. Eis que aí são os servos do Deus Altíssimo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas espera, por que ela está falando isso nesse lugar? O discernimento de Paulo veio através da preparação, da intimidade, do cotidiano, que é o que muitas das vezes falta na gente. O cristão, infelizmente, não deveria ser o correto, mas a maioria dos cristãos lembra de Cristo apenas na dificuldade, na luta, na angústia. E Deus socorre, porque Ele é benigno, Ele atende, porque está movido de fé. Mas o que grandes homens e mulheres experimentaram ao longo dos anos foi através da constância em oração. Foi através do TSD, o tempo a Deus, o tempo a sós com Deus ali. E é necessário para o cristão. O cristão hoje ele é muito fácil em abrir uma live de um coach, ficar lá 4 horas assistindo uma live. Não que seja ruim, é bom, porque os caras têm uma bagagem para aquele tópico ali que é importante, mas muitas das vezes foca muito nesses coaches e esquece que existe Deus, que existe a presença do Eterno. Sim. Então, assim, o que nós precisamos entender é que para conseguir ter a benignidade do discernimento do que é e do que não é, a gente só vai conseguir através de uma vida em oração. É impossível. Sem oração é impossível alcançar certas coisas no mundo espiritual. Você falou de algo que eu achei muito importante, sobre questão de profecias, né? Hoje a gente vê dentro da igreja, e até mesmo fora dela, você mesmo citou uma live, uma internet, algo do tipo que deixam-se levar pessoas ali para serem usadas por Deus e entregarem ali mensagens que as pessoas às vezes já estão feridas sentimentalmente, emocionalmente, e aí elas colhem aquilo para si. Não que aquilo às vezes não pode ser de Deus, não estou dizendo isso, mas é interessante falar de discernimento espiritual e oração, vida de intimidade com Deus,
Porque várias e várias pessoas, não só dentro da igreja, mas também fora dela, acolhem palavras para si sem ter o discernimento de Deus e muitas das vezes são feridas lá na frente, são magoadas lá na frente e não tem, às vezes, cria-se uma mágoa da igreja. Né? Não tem ali aquela vontade de ir à igreja porque foi magoado. Um homem de Deus me falou que isso aconteceria e não aconteceu. Alguém que estava numa live que se denominava ser pastor, se denominava ser profeta, se denominava ser... Aconteceu algo, ele me falou, estava no momento que eu estava precisando e foi... algo que eu precisava mesmo ouvir, mas às vezes não é da parte de Deus para nós. Sim. Né? Igual a gente quer tomar muito em relação à profecia, algo que massageia o nosso ego. Sim. Algo que nos conforte em meio à dificuldade, algo que nos conforte, né? Então é importante falar disso porque é a oração. Sim. É a intimidade com Deus que vai levar a gente a ter discernimento. Por que você falou da irmãzinha do círculo de oração? Porque ela é quem tem intimidade. Ela é a pessoa que ora. E você que está assistindo, nós que estamos nessa mesa, nós temos que ter o discernimento que sem a oração é impossível ter intimidade com Deus. Sim, e algo que a oração faz, é uma frase até que eu citei ontem, uma pregação, que ela tira a sua expectativa do homem e aumenta a sua expectativa em Deus. Sim. E isso é só através da oração. Só através da oração. É ela que nos ensina a ter intimidade com Ele. E tendo intimidade com Ele, a nossa expectativa não está mais nos homens. Com certeza. A nossa expectativa passa a estar nele. E é interessante porque Deus ele é especialista em trabalhar no útero da impossibilidade. E com a racionalidade é impossível alcançar isso. Naturalmente é impossível isso acontecer. Por isso que a oração nos tira da atmosfera terrena e nos leva a uma atmosfera espiritual. Sim. Entendeu? Então, algo que você falou interessante sobre a questão de muitas pessoas que profetizam e muita gente toma isso para si e acaba se desvairando da presença de Deus. E é real isso, porque hoje, quem não passa por luta? É muito fácil chegar na igreja. Irmã, Deus está entrando com providência naquela luta. Irmão, 90% da igreja vai chorar porque está todo mundo passando em guerra constante. O mundo vive em constante guerra. Guerra espiritual, guerra política, guerra presencial, tudo. Só que a técnica, ela vem. Porque eu consigo muito bem sentar aqui agora e persuadir você. Se eu usar técnicas específicas, eu consigo persuadir você. Sim. Eu consigo persuadir você. Na fala, na minha postura, no toque que eu fizer em você, eu consigo te persuadir. Mas tem algo que é impossível persuadir, que é o próprio Deus. É impossível persuadir. Por isso que Paulo não cai na lábia da mulher. É justamente por isso. Por quê? Porque é impossível persuadir alguém que está em concordância com o reino. É impossível. Porque a gente vê muitos homens aí, cara, homens que foram tentados, homens que foram caluniados, que foram expostos de maneira, tipo assim, terrível, e permanecem com a mesma vida até que tudo se resolva e prova o contrário, que aquela pessoa não fez tal coisa. Sim. Por quê? Porque ele tem convicção daquele que ele crê, daquilo que ele serve, e ele tem entendimento que quando ele está com Cristo, numa vida de oração, pode vir balançar para um lado, para o outro, mas não vai cair. E não vai cair. Pode tentar derrubar, bater, chicotear, como foi com Paulo, mas não vão parar. Por quê? Porque se está com Cristo, Deus está na frente. Ainda aquela canção da Cassiane. Está com Cristo? Tô. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Não importa, Ele vai fazer acontecer. Sim. Mas é necessário ter uma vida de oração. Com certeza. E seguindo o assunto, a oração, ela não depende da circunstância. Porque, como você disse no início, tem gente que só lembra de Deus quando está passando dificuldade. Né? E Paulo, ele nos ensina que em todo tempo ele era conectado com Cristo. Com certeza. Todo tempo. Não é porque ele estava na prisão que ele lembrou que Deus existe e vou orar, não. A gente vê em momentos que Paulo não está passando por luta nenhuma, mas está falando com Deus. Com certeza. E aí, voltando um pouco no tempo, a gente lembra de Daniel, que tinha uma vida de oração. Vida de oração. Né? Não foi porque baixaram um decreto aí de ser jogado na cova que eu vou orar, não. Ele já tinha uma vida de oração. Né? Então, a circunstância que nós passamos não define o momento certo que nós devemos orar. Sim. Pelo contrário, as circunstâncias, elas elevam o nosso nível de oração, o nosso nível de intimidade com o Pai.
Cristo não é emergência, não é 190, não é SAMU, não é 192. Se a gente entendesse isso, muitos dos problemas que nós enfrentamos acabariam. Porque se a gente levasse uma vida constante de oração, o problema que a gente pensa quando fala de vida constante de oração, Mateus, todo mundo pensa que é aquela oração que a gente ora no púlpito da igreja. Soberano e eterno, poderoso, majestoso, grandioso. Não, a oração que a gente fala aqui é a oração do secreto. É o que Mateus diz. Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com o Pai. É só isso que a gente precisa. Senhor, estou aqui mais uma vez. Preciso do Senhor. Deus abençoa o meu dia. Tem gente que sai de casa sem pedir para Deus abençoar o dia, Mateus. Tipo, como que pode se denominar um cristão sem fazer isso? Tem cristão que só ora a oração que tem no culto. Faz o teste. Chama hoje no grupo da igreja. Vamos fazer um churrasco. Irmão, brota gente até do meio do asfalto. Desce de paraquedas, mas tá aqui. Vamos fazer um culto de oração hoje. Vem, porque Deus sempre deixa os remanescentes. E é importante frisar isso. Deus sempre vai deixar os remanescentes. Todas as histórias dos avivalistas, ninguém mais acreditava, mas tinha alguém que não cessava de orar. Todo o avivamento começa através de uma vida de oração. Ah, mas nós não vivemos o avivamento mais. Qual o preço nós temos pagado para viver um avivamento? Qual que é a constância da nossa oração? Tem jovem que ora só para poder pedir a Deus um casamento, um celular novo e um tênis novo, um vestido novo. Mas não ora para poder ser alguém que pode influenciar a nossa geração. E tem um problema, Mateus. Por não existir jovens dispostos a pagar um preço, porque oração é preço. Oração é preço. Já convivi com pessoas, na minha época da juventude, eu vou citar aqui, pastor Rafael Santana, hoje dirige a de Boi de Serena, quarta etapa. Irmão, nós íamos para casa do pastor Rafael, sentava lá, porque nós queríamos ouvir as experiências que ele já teve com Cristo. Em subir para o monte, ficar no monte o dia inteiro, a noite inteira, comendo pão com margarina, que era o café da manhã dele, e passava o dia inteiro, mais sem comer nada, comendo Bíblia e orando. Nós só queríamos ouvir. E muitas das vezes, nesse momento de ouvir, Deus tomava o lugar. Era um quarto. Se você trouxer o Rafael, ele comprova isso. Dentro do quarto do filho dele, que era recém-nascido. A mulher dele estava com o filho dele no outro cômodo, nós fomos para dentro do quarto dele, desse neném, e fomos ler Bíblia, conversar. Rafael, nós queríamos só ouvir. Rafael na época era presbítero, não era nem pastor, era presbítero. E naquele lugar, não, vamos orar. Estou falando de jovens que iam para um lugar para poder orar. E não era oração de 10 minutos, 15 minutos. Nós tirávamos, o Rafael comprova, nós tirávamos 4 horas de oração. E eu falei assim, oração, vai por mim, é difícil. Quem disser que é fácil orar, pelo amor de Deus, você está mentindo. Não é difícil, crente, não. É difícil. Irmão, os primeiros 15, 20, 30 minutos de oração é uma tribulação, é uma guerra com sono, é uma guerra com o bocejar, tudo atrapalha. Só que depois que você ultrapassa as barreiras, e aí a gente está falando das barreiras terrestres, porque é o cansaço, é o dia a dia, é o estresse da cabeça. Depois que você vence isso, irmão, acabou. Aí você entra numa guerra espiritual. Que a guerra espiritual é que você não quer mais largar aquele momento, porque você desliga disso aqui. Pastor Ercílio cita algo, eu tô tomando tempo, mas eu vou encerrar. Pastor Ercílio cita algo da igreja de Poyong-Chu. Depois, se vocês puderem ter a oportunidade de ler, ele é um homem que, tipo assim... É a maior igreja, né? Isso, correto. Cara, ele tem um livro que é A Quarta Dimensão. Ele desliga disso aqui e vai direto pro trono da graça, irmão. Porque, cadê o pastor Poyong-Chu? Tá orando. Não tem telefone que toca, não tem porta que bate, não tem visita que chega, não tem alguém precisando de oração que ele pare a oração dele. É o momento dele se conectar com Deus. Então não tem nada que possa impedir isso. E acontecia antigamente muito, Mateus, nas igrejas, a questão de um dia de oração. Sim. Fazia muito, não sei se for da época de você, mas tipo, os relógios de orações. Cara, tipo, nós estamos falando tipo assim, de 12, 24 horas que a igreja não parava de orar.
que a igreja não parava de orar. Só que a gente fica preso naquela oração que é a oração fervorosa. E tem oração que vai ser só choro e lágrima. Vai ser só o mugido da alma pedindo misericórdia para Deus. Porque quando você sai desse estágio terreno, você não quer mais pedir. Não quer mais pedir bênção, não quer mais pedir a chave do carro novo, a da casa. Não, você quer pedir intimidade. E aí entra o que nós falamos, de alcançar patamares únicos através da oração. Então, quando você se desliga das coisas terrenas e tem uma vida de oração com Deus, você não quer sair daquilo ali mais. O Instagram não vai importar mais, o WhatsApp não vai importar mais. Você quer que chegue logo o momento que você vai falar com Deus de uma certa intimidade, para que você possa alcançar níveis mais altos na presença de Deus. E eu acho que é o que muitas das vezes falta na nossa geração. Sim. Esses dias não, já tem um tempo já, o Matheus vai lembrar disso, a gente estava tendo alguns eventos aqui na igreja e a gente sentiu a necessidade de se preparar, né? E a gente marcou um ensaio do teatro que a gente ia fazer no dia da apresentação, no dia do culto. E aí nós marcamos e não estava nem programado de orar nesse dia. Orar com a equipe, todo mundo, né? E aí eu cheguei um pouquinho mais cedo, a gente começou a orar. O Matheus, quando eu cheguei, se não me engano, ele já estava até ajoelhado orando. E eu entrei pra dentro da igreja, eu falei, cara, eu vou orar. Os meninos não chegaram ainda, eu vou orar. Comecei a orar, ajoelhei, orei. Os meninos chegaram, começaram a orar. Cara, o céu começou a descer. Sabe quando o céu fica bem baixinho? O céu começou a descer, pessoas que estavam nesse dia começaram a ser curadas emocionalmente, curados sabe aquela limpeza que o Espírito Santo traz? E nesse dia eu me lembro que Deus tomou a minha vida, tomou o Matheus, tomou a esposa do Matheus de uma forma assim extraordinária. Então, tem dias que às vezes a gente está com uma programação às vezes totalmente diferente. Mas um minutinho que você fala assim, não, eu vou parar aqui para orar 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos, quando você vê, se torna 10, depois se torna 15, ainda mais quando tem pessoas do seu lado que te induz ainda a orar mais, né? Com certeza. E isso é uma benção. E assim, só pegando o gancho, sei que você falou, a gente precisa parar de querer programar muito a nossa vida. Sim. E entender que quem programa é Deus. Com certeza. Né? A gente não tinha programação naquele dia para orar, mas a gente tirou ali, vou tirar aqui 5 minutinhos de oração. Deus falou, não é só 5 minutos que vocês vão ter comigo, não. Glória a Deus por isso. Só que, só para pincelar, algo interessante que você falou. Você chegou, o Matheus já estava orando. Sim. O importante é que tem alguém que permaneça em oração. Por quê? Você podia muito bem, o Matheus está orando, vou chegar aqui, vou trabalhar o dia inteiro, vou checar aqui como é que tá as mensagens, o que tem para resolver amanhã e tal. Não, pera, deixa eu desligar um pouquinho aqui, deixa eu falar com quem está no controle da minha vida. Aí chega outro. Quando você vê, tem uma igreja inteira em oração. As pessoas são contagiadas, são influenciadas. Então, a gente pode influenciar pro bem e pro mal. Cabe a nós, é nós que vamos determinar o que nós vamos influenciar. Paulo poderia muito bem ter saído fora. Silas, sofre sozinho agora, é sua hora de sofrer, irmão. Eu já sofri demais nessa vida, já fiquei cego. Para me converter, eu tive que ficar cego. Então, pera aí, você vira agora aí, irmão, sofre um pouquinho. Não, vou pagar o preço contigo. Pera, tá orando? Não, vou orar com ele. E aí, irmão, é o momento que Deus toma a casa. Eu lembro que nós fazíamos cultos de oração, campanha de oração na nossa igreja, com a juventude. Todo dia, 10 horas da noite, reuníamos na igreja para orar. Primeiro dia, 5, 6 pessoas. Segundo dia, 10, 12 pessoas. Quando você ia vendo, já tinha 30, 40 pessoas dobradas o joelho durante 1 hora orando. Mas sabe aquela oração, tipo assim, não tem... É orar. Irmão, você vai chegar, você pode sentar aqui. E aí, como é que foi lá o jogo do Flamengo lá? Você vê que ataque. Você pode ficar conversando que você faz o que você quiser. Ataque que nós deu. Você pode falar o que você quiser. Mas, o ambiente tá tão gostoso. O negócio tá tão bom. Sim. Pera, vamos unificar a nossa oração. Agora, você imagina, se uma pessoa orando, você estava orando, pode influenciar todo mundo chegar a orar. Agora imagina o que uma igreja orando, um campo orando, não pode alcançar. Entendeu? A oração quebra barreiras que o talento não quebra. A oração abre portas que a teologia, que o conhecimento não abre. A oração ainda é o que move o céu na terra. A gente precisa entender isso. E é justamente o que o texto está dizendo, que a oração move o céu
para que a terra seja contagiada a se moldar para que aquilo que tem que acontecer, aconteça. Então a gente tem que entender isso, que a oração ela vai fazer coisas extraordinárias acontecer. A gente tem que ter essa ciência. Sim, e aí você falando isso aí, eu lembro de Pedro. Você falou, me veio a imagem na mente, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. A igreja estava orando. Aí até que chega um convidado que ninguém esperava na oração, o próprio Pedro. Você tem ciência do quão grande é o poder da oração? Eu vou pro texto aqui, pode ser? Vai. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos só ouviam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Quando a gente para entender, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, a gente sabe que o terremoto nada mais é do que as placas tectônicas se movimentando debaixo do solo. Então a gente entende que o terremoto vem de baixo para cima. Sim. Só que a Bíblia está dizendo que e de repente sobreveio. Veio de cima. Então quando Paulo, chicoteado, amarrado, humilhado, sofrendo, porque Paulo, só para uma pincelada, Paulo e Silas não estão numa prisão convencional, que a gente é acostumado a ver em Hollywood, aquela prisão bonitinha que tem direito a uma ligação. Não. A vantagem é que eles tinham direito a uma ligação celestial, né, que era direto com o Pai. Mas a prisão que Paulo e Silas estavam aqui nesse ambiente, não tem tempo de discorrer tanto, mas assim, era no subsolo de uma das edificações. Sim. E antigamente os subsolos eram como se fossem as fossas. Era onde caíam os dejetos e os líquidos, a urina e a defecação de quem estava em cima. Paulo e Silas estavam numa fossa. Imagina, você foi chicoteado em praça pública, foi humilhado, foi jogado num lugar desse para morrer lá. A ideia era que Paulo e Silas morressem lá. Sim. Só que quando eu me disponho a orar, porque quando fala orar e cantar, está dizendo que estão alegre. Porque quem canta? Você canta triste? Quem canta triste? Eu nunca ia fazer, eu estou triste, vou cantar. Só canta quem está alegre. Verdade. Então Paulo e Silas começam a conversar com o Pai e a adorar, feliz por estarem naquela situação. Aí sobreveio um terremoto. Veio do alto. Sobreveio quer dizer veio do alto. A oração de Paulo e Silas, que estavam abaixo do subsolo, alcançou acima dos céus, encontrou o Pai. O Pai, através da oração, fez com que abaixo de Paulo e Silas se movesse para que pudesse acontecer a abertura do cárcere. Aí eu quero falar, não só para nós, mas para quem está ouvindo. Você tem certeza que a situação que você vive hoje, o problema que você está enfrentando hoje, é o que vai te parar, é o que vai te paralisar, é o que vai te deixar, de fato, abandonado e largado? Se você pensa isso, eu queria pedir para você que tivesse a ousadia de fé de orar nesse momento. Se você quiser pausar aí o vídeo, pode pausar, mas ore, apresenta para Deus a sua dificuldade. Apresenta para Deus o seu problema. Cássio, mas você disse que Deus não é emergência. Realmente, Ele não é, mas Ele vai ouvir o seu clamor. E eu tenho certeza que Ele vai mover os céus, a terra e até debaixo dela, para que você possa galgar aquilo que Ele projetou para a sua história. Porque Deus não quer uma geração fraca. Deus quer uma geração forte. E através da oração nós vamos alcançar isso, Mateus. Sim, sim. E é interessante, seguindo o texto, depois que sobrevém o terremoto e aquela prisão ela começa a se mover, começa a cair ali os portais no qual seguravam aqueles presos, né? É interessante, e quando você estava falando aqui, veio na minha mente a cena de Paulo, Silas orando, dando testemunho de quem eles eram servos. Sim. Outras pessoas que não eram servos do Senhor na prisão, vendo aquilo. O que será que eles pensavam nesse momento? Ele falou, moça, esse povo é doido demais, sabe? E veio, eu tenho certeza absoluta que veio na hora na mente deles ali, cara,
eu quero ser como eles. Porque em meio à tribulação eles adoram, em meio à angústia eles adoram, em meio a... eles estão felizes. Enquanto nós estamos aqui tristes, eles estão felizes. E quando acontece isso, ou seja, eles começam, através de uma adoração, uma oração, eles começam a influenciar aquelas pessoas. Sim. E quando as coisas acontecem ali, a prisão ele praticamente cai, aqueles presos eles não fogem. Ah, mas foi medo? Não foi. Eles não fogem, por quê? Porque eles viram naqueles homens algo diferente. Sim. E eles preferiram estar com eles do que fugir. Né? E isso faz com que aquele carcereiro ele reconhece Jesus. Sim. Ele reconhece o próprio Deus, porque dá ali na hora para ele o discernimento de que aquelas pessoas que estão ali não são pessoas más. Eu imagino assim, não sei se você é igual eu, Cássio, mas assim, às vezes pode até não parecer, mas eu sou daquela pessoa que lê a Bíblia e depois fico viajando, assim, sabe? O Cássio falando e eu aqui pra viajando. poder entender, eu tenho que montar a cena na cabeça. Exatamente, então você é igual eu, Tem hora que eu tô lendo um texto assim, aí eu falo, rapaz, mas esse negócio aqui é muito doido. Aí eu vou tentar raciocinar, né, pensar como é que foi. Aí eu fico pensando nesses presos. Eu já li esse texto várias vezes e toda vez me vem a mesma cena. A mente fica pensando neles olhando e falo, rapaz, você quer saber do negócio? Se preso aqui dentro, eles orou e os trem caiu de jeito, pra que eu vou correr? Poder é esse que esse povo tem, moço. Eu quero andar com eles. E aí a gente entra na questão da influência. Do que a gente estava conversando agora há pouco. No poder que a oração traz em influenciar os demais. É por isso que eu falo. Se imagina que Paulo e Silas dentro da cadeia estavam orando e influenciaram esse tanto de gente. Imagina que com a igreja liberta que não pode fazer em oração. Sim. Eu vou pincelar algo. A gente tinha um trabalho na nossa igreja chamado... Começou com o Projeto Timóteo, que era para abrir oportunidades para outros jovens pregadores pregar. A ideia, eu lembro que a frente desse trabalho era pastor Anderson Quixabeira, pastor Rafael Santana, eu e o João Guilherme. Eram nós 4 que conduzia esse projeto. E a ideia era que levantasse novos pregadores através desse momento. Só que sabe quando... Lembra que você falou que Deus não é Deus quem faz? A gente projeta, mas quem faz de fato é Deus? Sim. O projeto inicial era esse. Só que as coisas foram se moldando, se tornou amanhã com Deus. Tinha oportunidade para pregar, mas o intuito original era mais ter uma vida de oração, era ter mais um momento de se aproximar de Deus. Se tornou um evangelismo. A gente partiu, depois dessa manhã com Deus, eu assumi a liderança e transformei em Atos 2 movimento Atos 2. Mas o que causava o impacto? A ideia inicial era, por muitas das vezes eu dormi na igreja por esse projeto. A gente se reunia todo dia, 4 horas da manhã, no sábado, 4 horas da manhã, reunia um café da manhã maravilhoso. As irmãs faziam pão de queijo, bolo, leite com café, leite com Toddy, leite normal, suco, o pão, o que você pensar tinha. A gente montava uma banquinha na porta do ponto de ônibus, perto da igreja, ficava com cartaz e tipo assim, não tô falando que ia 3 pessoas, não. Tô falando assim que eu tenho foto, ia tipo assim, 20 pessoas. Entre homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, pastores, iam para esse evangelismo. A gente colocava essa banquinha lá escrito, já foi pago, você pode lanchar que você não tem que pagar nada. Entrava para dentro dos ônibus, oferecia para o motorista primeiro, para ele poder deixar mais entrada no ônibus, poder pregar. Tem que comprar primeiro o dono da turma, exatamente. A gente ia para dentro desse ônibus, entregava lanche para o pessoal e falava assim, irmãos, hoje, tal hora, vai ter um culto na igreja tal, aqui em tal lugar. A sua presença ela é indispensável, a gente quer ter você lá. Ia, entrava no ônibus, saía no outro. Eu me recordo que tem um lugar que o João Guilherme viu. Tinha uma mulher que era transformista e eu tava com uma faixa escrito bem grande na cartolina, Jesus te ama. O João Guilherme disse que aquela mulher, eu tava no canteiro da pista, o ônibus aqui, o João Guilherme aqui. Eu levantei a placa, a mulher viu aquela placa, o João Guilherme disse que na hora ele viu a lágrima escorrendo no rosto dela assim. Acabava ali 9 horas da manhã, aquele café da manhã, retornávamos para a igreja. A ideia era que alguém trouxesse uma palavra de direcionamento, mas a igreja era tomada por oração.
Das 9 até o meio-dia a gente orava. Alguém podia pegar o microfone, cantar um louvor, ministrar sobre a igreja, mas nós orávamos. Almoçávamos, nos reuníamos novamente na igreja, orávamos novamente, alugávamos um trio elétrico e a ideia era evangelizar todas as casas do setor. Dividimos em 4 grupos, ia um para cada lado, leste, oeste, norte, sul do setor, e não tinha uma porta que a gente não batia e falava do amor de Deus. Pastor Ronaldo Chabeira teve a ideia de fazer um convite, uma carta convite, como se fosse o convite do casamento, igual que vocês fez no casamento 6, que eu não fui convidado, né? Você não foi convidado porque não teve, meu irmão. Oh, Deus. Né? Não teve. Uma carta convite. Bonita mesmo, assinada pelo pastor, carimbada com o carimbo da igreja, e a gente entregava de porta em porta. Eu vou chegar no ponto crucial do texto, mas e aí a gente entregava para as pessoas que iam, e cada crente da igreja pegava uma carta para poder convidar um amigo. A gente fazia o culto, após o culto tinha tudo de graça, não tinha que fazer nada, não tinha que investir nada. Tinha um caldo de frango, um caldo de feijão, um caldo de costela, para todo mundo se servir. Naquele ambiente ali era onde algo acontecia. Por quê? Tinha os louvores, tinha a pregação, tinha o apelo. Já teve culto da gente fazer e 40 almas se renderem a Cristo. Teve um culto que o Paulinho, um jovem que congregou muito tempo com a gente lá, eu tenho certeza que ele ainda vai voltar a ser o que ele era. Porque Paulinho é uma arma extraordinária na mão de Cristo. Chegou arrancando piercing da orelha, da sobrancelha, do nariz, da língua, entregou assim, chorando. Aceitou a Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que através da oração, Paulo e Silas estavam orando e cantando. O cárcere abalou. Os presos poderiam ter fugido. Sim. Mas espera, para que eu vou fugir? Se os homens aqui orarem e isso tudo aconteceu, imagina o que eu posso ser se eu seguir essa galera. Através da oração, almas se rendem ao Senhor. Por quê? Mateus, você pode ser o melhor pregador, você pode pregar a melhor mensagem da sua vida. Se o Espírito não convencer, não é o talento, não é o dom, não é nada que pode convencer. Quem convence é o Espírito. Sim. E aí a gente chega num ponto importante desse texto. Porque Paulo e Silas estavam acorrentados, presos. Oraram, as portas se abriram, podia todo mundo ter fugido. O soldado pensou o quê? Agora eu vou me matar, porque a obrigação era eu ficar cuidando deles. Como é que eu vou explicar para alguém que isso aqui aconteceu? Quem que vai acreditar? É verdade. Ele arranca a espada para poder se matar. Paulo e Silas gritam: não faz isso não. Tá todo mundo aqui, não vai fugir ninguém. Independentemente do cenário que a gente vive, se a gente tem uma vida de oração, nós seremos usados para transformar outras pessoas naquela situação. Eu tenho que pincelar algo, Mateus. Eu não sei se no trabalho você tem enfrentado uma guerra muito grande. Na faculdade está muito difícil. No colégio está difícil conviver com quem você convive. Mas é esse ambiente que Deus está trabalhando para que você possa ser usado, para que o nome de Cristo possa ser proclamado através da sua vida e da sua oração. Eu tenho que deixar isso frisado, Mateus. Sim. Porque nós precisamos de uma geração forte, que busca, que ora, que clama, que almeja, que deseja ver a casa cheia, mas cheia de pessoas sedentas pelo Evangelho. Não basta nós fazer um congresso, Mateus, colocar lá 3.000 jovens dentro de um congresso, que vai acabar o congresso, vão ser apenas mais um. Nós precisamos de pessoas sedentas que venham para perto da gente, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, Mateus. Essa é a meta do cristão para esse tempo. Tem que ser essa meta. Deus está cobrando de eu falar algo, e eu vou falar aqui hoje sobre algo que a gente está vivendo, né? A gente ouviu muito falar aqui do poder da influência que a igreja tem quando ela ora, né? Igual você falou, quando 2 pessoas oraram, uma prisão inteira foi contagiada, né? Quando uma pessoa, quando eu entrei dentro da igreja, estava orando, um grupo foi contagiado. Quando uma igreja ora, ela contagia o ambiente. E a igreja, ela tem que entender, as pessoas têm que entender o poder que a igreja tem.
a gente está vivendo algo que muitas das vezes a igreja mesmo está tampando os olhos, que é o que a gente está vivendo na política. Né? A gente está vivendo um cenário na política no qual a gente, de verdade, a maioria, ou 50% dos cristãos estão cruzados os braços e não querem mais mexer com política. Sendo que nós devemos agora dobrar os nossos joelhos e começar a orar pela nossa nação. Com certeza. Porque a nossa nação ainda é uma nação que tem a liberdade de expor o nome de Cristo, expor o nome de Deus, e estão querendo tirar isso de nós. Estão querendo tirar isso de nós, e nós devemos, como igreja, nós devemos não nos calar. Nós devemos levantar os nossos olhos para o alto, dobrar os nossos joelhos e começar a orar, fazer como Daniel fez. Daniel, em meio à Babilônia, ele começou a entender que o cenário que ele estava, o lugar que ele estava, mesmo com tanta idolatria, com tanta imundícia que o mundo oferecia, ele olhava para o alto e orava ao Senhor todos os dias. Nós temos que orar, porque o que nós estamos vivendo na política esses dias está sendo assim escancarado, né? Escancarado. E nós devemos orar sim, para que Deus venha colocar para dirigir esse Brasil alguém que seja temente a Deus. Com certeza. Isso aí. E assim, a gente precisa parar com aquele pensamento de que crente não se envolve com política. Nós precisamos parar com isso. Porque nós vemos, por exemplo, uma convocação por um homem de Deus que já tem tempo na política, que é o pastor Marco Feliciano, né, onde quem acompanha ele nas redes sociais vê que ele se envolve muito Sim. com essa questão que está acontecendo no nosso país hoje, defende muito, né, o nosso lado, Sim. pensando dessa maneira. E assim, a gente às vezes olha para a situação e fala, é politicagem. Esse aí não é mais um servo de Deus, está mexendo com política. Não, gente, nós precisamos realmente nos envolver, nós precisamos realmente nos posicionar, porque a palavra do Senhor vai dizer, a palavra do Senhor não é minha palavra, Sim. não é palavra do Daniel, mas vai dizer que quando o ímpio governa, a nação padece. Sim. Né? Então nós precisamos, não estou aqui para você que é esquerdista, né? Nós estamos querendo aqui criar polêmica, jamais. Exatamente. Mas nós estamos aqui dizendo que a igreja precisa se posicionar. Precisa se posicionar. Sim. Nós precisamos entender que nós temos um lugar de voz, sendo servos do Senhor, nós precisamos colocar essa voz para ser ouvida. Como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. Como pregar se ninguém se dispor a ir? Né? Então nós precisamos fazer como Isaías fez. Eis-me aqui. Né? Usa-me, envia-me. Mas para que ele possa nos usar, nós precisamos nos dispor a fazer. É interessante isso porque tem muita gente que fala, justamente está falando, crente, política e religião não se mistura. Pastor Neuto, vem aqui dar um discernimento para esse povo de como pode ser envolvido com a política, não se contaminar com a política e fazer com que as coisas melhorem. A gente tem que entender algo, Mateus. Tem gente que foi chamado para pregar, tem gente que foi chamado para ensinar, tem gente que foi chamado para guerrear e tem gente que foi chamado para orar. A gente tem que entender o quê? Talvez eu não seria um bom vereador, eu não seria um bom deputado, porque eu nem entendo dessas emendas, não sei nem como se portar como tal. Talvez vocês também não. A gente já tem pessoas lá dentro que podem ser essa arma na mão de Deus para que as coisas possam acontecer. O que a gente precisa fazer? Orar por essas pessoas. A gente precisa orar por esses homens, porque são homens que correm risco de vida. Infelizmente, a gente tem que falar isso, correm risco de vida. E a nossa nação corre um grande risco de perder a liberdade que a gente tem. A gente está falando que a gente pode... não estou querendo problematizar, pelo amor de Deus, mas a gente corre um grande risco de poder parar de poder pregar em praça pública, de parar de pregar dentro dos ônibus, de a igreja não poder mais ficar com as portas abertas. Mas você está pensando nisso, tipo... É extremista. Em tal lugar demorou anos para que isso aconteça, mas antigamente a informação era diferente. O tempo para... Antigamente, como é que você falava com alguém? Sim. Tinha que fazer um sinal de fumaça sobrando aqui para alguém entender. Depois com uma carta que demorava meses para chegar e meses para retornar. Hoje, se eu pensar em algo que... Opa, tudo bom? Você já recebeu a mensagem. Então, tipo assim, tudo hoje está mais acelerado. Quando a gente viveu na pandemia, um decreto que o governador baixou, no outro dia estava todo mundo seguindo. E tudo fechado.
Exatamente. Ó, não vai poder mais fazer isso. Acabou. Fechou. Acabou. A igreja teve que se adaptar de uma forma para poder pregar, para poder as coisas acontecerem. Então, tipo assim, a gente precisa entender. Eu sei que não é o viés, o eixo do que a gente comentou, mas a gente também não está querendo tomar lado político nesse ambiente. Eu tenho aquilo que eu acredito, vocês têm aquilo que vocês acreditam, mas assim, a gente precisa entender algo, que a nossa nação precisa de Cristo de uma forma que acho que ela nunca precisou antes. Sim. Que a gente... Então, irmãos, se você pode, ora pelo Lula, ora pelo Bolsonaro, ora pelo Alexandre de Moraes, ora pelo Nicolas, ora por todo mundo. Porque Deus precisa fazer o que tem que ser feito. Então, ou a gente paga um preço de oração agora, ou a gente paga um preço com as nossas vidas lá na frente. A escolha tá aí, a gente tem que fazer a escolha nesse momento. Quer? Ora agora. Porque lá na frente talvez a oração possa ser que ela não sustente aquilo que pode estar para acontecer. Então o tempo é esse, o momento é agora. Amém. Vamos seguir então no assunto, só dando essa pincelada rápida aí, porque nós precisamos realmente nos posicionar. Sim. E assim, voltando mais uma vez, preciso fazer mais um comentário. Né, a gente está vivendo um tempo, não sei se o Daniel está observando, talvez você também, mas aqui na nossa igreja, nós estamos vivendo em tempo que as palavras meio que estão alinhadas. Até mesmo nossos podcasts aqui estão alinhados. As frases estão muito parecidas. Sim. Né? E não é porque nós estamos decorando, não. Sim. É porque Deus ele está querendo despertar. Sim. Deus ele está falando. Ele está cobrando. No episódio passado nós falamos sobre missões. Hoje nós estamos falando sobre oração. Sim. Então faz parte. No episódio atrasado nós falamos sobre fé. Então, assim, nós estamos falando sobre o pilar da igreja, sobre a base da igreja. Sim, sim. E nós precisamos entender que nós, como igreja, na geração em que nós vivemos, precisamos impactar o meio que nós vivemos. Sim. Nós costumamos muito dizer que a minha geração é a futura geração. Não, a minha geração é a geração de agora. Eu disse ontem também na minha mensagem que eu ministrei lá na igreja do Jardim Florença, de Jardim Florença, que foi uma bênção. Wesley, só fazendo abrindo um parênteses aqui, parabéns pelo evento. Um dia de segunda-feira, Cássio. Segunda-feira, a igreja lotada de jovens. Eu olhei assim e falei, rapaz, esse povo é doido mesmo, viu? Porque segunda-feira à noite, o povo vir pra igreja, e jovem ainda, mês de férias, tem que ser muito doido. Ainda tem os remanescentes, Com certeza, e como tem, né? Maravilha. E foi uma benção aquele evento onde eu disse que a nossa geração não precisa e não pode pensar que a minha geração é a geração que vai impactar o futuro. Não. A minha geração é a geração que vai impactar o agora. Pastor Abel Brito dizia algo, eu levo isso comigo. Pastor Abel Brito dizia assim: os bons estão aqui, estão em cima dos púlpitos. Os bons estão aqui. Os melhores ainda estão sentados nos bancos da igreja. Os bons estão aqui em cima, mas os melhores estão lá. Então é necessário que os melhores comecem a se posicionar e se portarem como tais, para que a igreja possa alcançar aquilo que ela almeja. Então é importante frisar isso. Com certeza. E agora sim, voltando para o assunto, em relação à vida de oração, eu lembro do episódio de Daniel, onde os 21 dias, né, da oração de Daniel. E assim, quando o anjo chega para ele com a resposta, eu acho interessante que o anjo chega e fala assim: não, meu querido, quando você começou a orar, Deus já mandou a resposta. O negócio é que eu fui impedido de chegar até você. Sim. E assim, talvez Daniel, naquele momento, ele estava precisando de uma resposta imediata. Sim. Talvez naquele momento ele estava precisando de uma resposta que não tinha mais tempo para ele esperar. Era aquela hora que ele precisava da resposta. E Deus mandou a resposta. Deus enviou a resposta. Porém, o anjo foi impedido de chegar até ele. Mas o que a gente entende, a gente aprende com essa história é que Daniel, ainda que não tendo a resposta imediata, mesmo que ela havia sido liberada por Deus, ele não parou de orar. Aí é que está a questão de estar em constante oração. Exatamente. Não parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Com certeza. Às vezes, por ser uma geração imediatista, que quer tudo ligeiro, é miojo, agora. Geração miojo. Sim, geração do miojo. Nós precisamos entender que a oração ela deve ser contínua. Com certeza. Contínua. E como é então, Cássio, que a juventude, porque eu tenho certeza que foi citado as irmãs do ciclo de oração, que eu vi até um meme esses dias para trás, depois eu vou comentar sobre isso, sobre a questão das irmãs do ciclo de oração, e como que a juventude hoje em dia mantém uma vida constante de oração. Porque é tanta correria, é tanta rede social, meu irmão. O importante aqui, frisar, Mateus, é que a gente tem que entender algo. A juventude ela tem que se espelhar em alguém.
você se espelha em alguém. Porque eu vou problematizar algo aqui. Todo pregador, ele imita alguém quando ele vai pregar. No início da caminhada, depois ele pode até colocar um padrão dele mesmo, mas no início todo mundo imita alguém. Já que meu sonho é pregar igual o Feliciano, irmão. Quem não? Entendeu? Tipo assim, no raio de 5 km, agora seja batizado. Todo mundo queria ter. Então, assim, a gente se espelha em alguém. Então, como que a juventude vai ter uma vida de oração? É se espelhando naqueles que oram hoje. É a única maneira. E eu te falei, a gente tem que começar a vencer as barreiras. Porque, por exemplo, se você colocar um jovem hoje, o jovem não sabe fazer nada ainda. Você vai cuidar da mídia da igreja. Irmão, o jovem vai buscar nas profundezas da internet coisas que ele pode fazer para que possa melhorar a mídia da igreja. Você vai ficar responsável por administrar o podcast. Ele vai buscar a fundo como que ele pode fazer para melhorar com menor custo, com as habilidades que ele tem, para poder melhorar aquilo ali em 200%. Então o que o jovem precisa fazer? Ele precisa se espelhar em alguém e começar a vencer as barreiras. Ora, vou dar um conselho para você que não consegue ter uma constância de oração. Ora 1 minuto a mais por dia. Tem hora que vai sumir palavra. Você vai orar, Deus abençoa meus pecados, repreende minhas vezes. Tem hora que vai ser assim. Mas Deus entende. Deus entende. Deus está mais voltado para o que a sua consciência está fazendo e pedindo do que o que está saindo pela sua boca. Sim. Porque Deus consegue interpretar isso. Então o que acontece? Ora 1 minuto a mais por dia. Hoje, ora 1 minuto. Amanhã, ora 2, depois 3, depois 4. Eu tenho certeza que até chegar nos 15 minutos de oração, você já vai estar acostumado a orar, porque oração é costume. Não adianta falar assim, eu vou orar porque eu gosto. Não ora, é mentira. Eu tenho isso pelo meu pai. Meu pai é da Deus e Amor, então assim, ora muito. Nós vamos para casa do meu pai, eu tenho um sono pesado, mas ver quanto eu acordo. 3 horas da manhã você pode esperar. Você vai estar... Está ele e minha madrasta no pé da cama, orando. Muitas das vezes levanta, coloca a mão na nossa cabeça, mesmo dormindo, ora, Deus repreende, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus orienta, Deus livra. Antes de almoçar, estão orando. Antes de ir para o culto, estão orando. Chegou no culto, antes de iniciar o culto, tem oração. Durante o culto, oração. Depois do culto, oração. Vão dormir, oração. Então, assim, para o jovem poder ter uma vida de oração, se espelhe em quem ora. Busque ter do seu lado pessoas que oram. Tem uma frase que muitos coaches usam aí: você é a quinta pessoa, você é a pessoa que anda com 5 pessoas, não tem assim, eu não sei falar como é que é. Você é uma das 5 pessoas do seu hall de... tem tipo isso, eu não vou conseguir falar, mas tipo assim, irmão, você quer ter uma vida de oração? Busca alguém que ora, busca alguém que sacrifica, busca alguém que jejuma, busca alguém que quer Deus, que eu tenho certeza que ser rodeado de pessoas desse jeito, você vai se apaixonar por Cristo e vai querer buscar ainda mais intimidade com Ele. Quer que eu te conte algo, Matheus? Fica à vontade. Os dons. Tem gente que vem, que você consegue ver que aquelas habilidades que ele possui já é um dom natural que ele tem. Tem gente que consegue subir num púlpito e falar bem, sem tremer a voz, sem gaguejar. Por quê? Porque é uma habilidade que ele já tem. Mas os dons espirituais, eles só são alcançados através da oração. O discernimento de Paulo e Silas é um dom. O dom de pregar só se consegue através da oração. O estudo, mas através da oração. Então, busque entender aquilo que Deus quer para você e busque os seus dons, mas busque através da oração. Não seja raso, seja profundo. Aprofunde-se em buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza que se você faz o teste, faz prova com Deus, eu vou tirar 30 dias da minha vida para buscar Deus de uma forma que eu nunca busquei. Se nada acontecer, nós fecha o podcast, fecha as portas da igreja, entrega a carteirinha de membro e volta para o mundo. Porque eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer. Sim.
Então é necessário que os jovens entendam que eles precisam se espelhar em alguém para que tenha uma vida de oração. Isso aí, vida de oração. E seguindo no texto, já partindo para o fim, já estamos ali com 1 hora de gravação. Rapaz, o tempo passa rápido demais quando a gente está falando da palavra. O tempo voa. E pra gente pregar 1 hora dá um trabalho, né? Pra alguns Haja Bíblia pra 1 hora. Mas quando a gente vai falar sobre ela, o negócio rende. Versículo aqui 38 e 39. Diz assim: os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Assim, isso ensina pra gente, porque às vezes nós temos aquele negócio assim de eu sou fulano de tal, então eu vou me posicionar aqui, você não pode fazer isso porque eu sou o cara. A carteirada. Isso. Paulo e Silas poderiam ter feito, como você já disse, Paulo tinha nacionalidade romana, né? Então ele poderia muito bem ter falado: opa, em mim vocês não tocam, né? Eu sou daqui. Mas não, ele passou pelas dificuldades. E é importante a gente entender que depois das dificuldades nós precisamos nos manter, permanecer, porque depois do momento de luta, Deus vai entrar em ação. Com certeza. Deus vai entrar em ação. A Bíblia é bem clara em dizer que eles voltaram e pediram desculpas pelo que tinha feito. Então, assim, nós precisamos parar de achar que por ser alguém, ou por achar que somos alguém, nós podemos influenciar as pessoas por atitudes próprias, pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força. Sim. Não, quem faz é Deus. Com certeza. Nós precisamos permanecer. E a oração nos ensina isso, permanecer. Com certeza. E a outra coisa que a oração nos ensina, e aqui a gente vai fechar esse assunto, é que Deus nem sempre responde da maneira que a gente espera. Com certeza. Deus nem sempre. Porque quando a gente fala de oração, a gente pensa: eu vou pedir e tudo que eu pedir Deus vai me dar. Não, nem sempre é assim. Ou melhor, 90% das vezes não é assim. 99% das vezes. Porque ele mesmo fala: meus pensamentos são maiores que os seus, certeza. Meus caminhos são maiores que os seus. Aquilo que você nem pensou, nem imaginou. Eu já estou projetando. Exatamente. Então, assim, nós precisamos entender que a oração, ela nos ensina também que a vontade de Deus não é a nossa. Com certeza. E como lidar muito bem com isso, sabendo que a vontade de Deus não é a minha, mas eu acho que eu preciso de algo ali naquele momento, mas às vezes o que Deus tem é maior. E como entender isso? Infelizmente, eu queria ter uma resposta pronta para você. Só que eu volto no episódio sem ser o passado ou o anterior. Fé. Fé. O que é fé? Fé é você colocar o pé dele, depois Deus coloca o chão. Fé é isso. Então, quando a gente orar, eu sempre oro. A minha oração sempre é... Eu estava voltando de viagem ontem e a gente foi orar. A minha oração sempre é: Deus, seja feita a tua vontade, mas eu peço misericórdia. Só isso. Deus, está nas suas mãos. O controle é seu. Eu quero isso, mas está nas suas mãos. Eu só te peço misericórdia. E começa a orar para que você tenha entendimento do que Deus quer fazer. Deus, eu quero um carro. Deus vai lá te dar um ônibus. Mas o que eu vou fazer com o ônibus, Deus? Tem nem carteira para ônibus. Irmãos, Deus tem um projeto em tudo que Ele fizer na sua vida, Ele tem um propósito. Tudo. Então a gente precisa entender que, orando, a gente se aproxima de Deus. O Matheus tá rindo porque ele queria um ônibus para poder carregar esse jovem tudinho pros eventos. Não, eu tô orando porque eu falei assim: Senhor, eu quero um carro grande para carregar o povo da igreja. Aí eu acho que Deus pensou: não, eu vou encher seu carro de fio. Não, aí Deus falou: não, beleza, vai ser de povo da igreja, eu vou te dar uma congregação pra você poder ter em casa. Deus pensou isso. Mas Jesus, de fato a gente precisa entender o quê? Que a gente vai orar, a gente vai ter uma vida de oração, Deus vai se aproximar da gente, nós seremos mais íntimos do Pai, mas nem tudo que nós pedimos será feito da forma que a gente entender. Da forma que a gente quer. A gente precisa entender que quem está no controle é Ele, tudo é para Ele, é por Ele, e para que o nome dEle seja glorificado. Sim. É para que o nome dele... Não é tipo sempre. O eu aparecer. Paulo podia falar: eu sou, eu faço, eu fiz, fui escolhido. Não, calma. Deus está no controle. Deixa passar o que tiver que passar. Na hora certa, no momento oportuno, a vertente sobe e o nome de Cristo é glorificado. Então, para você que quer ter uma vida de oração e que tem medo de que o que você pede pode
acarretar problema para sua vida ou não ser aquilo que você almeja, irmão, em nome de Jesus, toma essa palavra. Aquilo que Deus te entregar é privilégio dos céus para sua vida. Tenha certeza e convicção de que o que Deus te entregar é o melhor para a sua história. Tenha convicção disso. Sempre será, sempre será. E pra gente encerrar, Cássio, você vai voltar mais vezes. Oh, glória. Hoje foi só o primeiro de muitos. E eu queria que você falasse agora diretamente para quem nos assiste, naquela câmera ali do meio, e encorajasse essas pessoas a orar mais. A missionária Camila Barros, pastora Camila Barros, no Madeg desse ano, pra gente ver que quando a gente pensa em algo, na verdade Deus tem outra coisa. Ela, depois que ela ministrou no Madeg, ela deu uma entrevista em um podcast, eu assisti essa entrevista, onde ela disse a mensagem não era aquela. Mas quando ela começou a sua mensagem no Madeg desse ano, 2025, ela começou, volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. E esse volte a orar ficou por um tempo, e quando pensa que não, o fogo caiu e o povo estava orando. Orando. Então, assim, nós precisamos entender que a base é a oração. Nós precisamos orar. Com certeza. Uma igreja que não ora é uma igreja que não permanece de pé. Com certeza. Nós precisamos orar. Então, dê suas considerações finais de encorajamento para esse povo aí. Em primeiro lugar, você que está ouvindo aí agora, eu sei que você está passando por alguma dificuldade. Tem algum problema que você enfrenta hoje? Talvez seja financeiro, talvez seja emocional, talvez seja espiritual, talvez seja conjugal, talvez seja uma área específica da sua vida. Eu quero dizer algo para você que está ouvindo nesse momento. Deus é suficiente. Só que é necessário que você apresente para Ele as suas dificuldades. A Bíblia diz que nós pedimos, mas pedimos mal. Por isso nós não recebemos. Então eu quero encorajar você. Pedir uma vez, pede de novo. Ah, mas Cristo já está chato eu ficar falando tudo para Ele. Fala para Ele, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar, Ele vai ouvir aquilo que você está dizendo, vai te abraçar e vai entregar aquilo que for melhor para você. Você quer sonhar? Pode sonhar. Sonha com um casamento bonito, sonha com a faculdade, sonha com a profissão, sonha com um carro bom, sonha com a casa boa, mas não esquece de apresentar para quem pode te entregar tudo isso. Pode sonhar, mas sonha com ousadia mesmo, mas não esquece de apresentar ao nosso Criador, porque a partir do momento que você apresentar as suas necessidades ao Pai, o Pai vai mover céus, terra e até debaixo dela para que você possa ser abençoado. E tendo isso, eu tenho certeza que a sua vida de oração passa a ser de pedir para agradecer. Agradeça, louve a Deus pelo seu fôlego de vida, louve a Deus pela sua família, louve a Deus pela sua casa, pelo seu trabalho, pelas pessoas que você tem ao seu redor, pelos seus pastores. Ore por quem governa a nossa nação. Ore para que o nome de Cristo possa ser proclamado, vidas sejam alcançadas e que nós possamos ser de fato um exército na presença de Deus. Essas são as minhas considerações. Então, pelo amor de Deus, não deixe de orar, não cesse de orar. Aí se tudo isso ainda não te convencer, eu vou partir para o lado emocional, posso? Vai lá. Você é especial. A igreja depende da sua oração. Nós precisamos que você faça parte desse time. Eu sou bom em alguma coisa, ele é bom em outra, mas você é importante aqui, porque tem algo que você é bom e só você consegue fazer. Então, pelo amor de Deus, perde tempo não. Vem fazer parte desse time, desse exército que está convicto de que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Uau. Eu acho que ele não queria acabar não, né, mano? Aqui virar vigília. Pregador, vou te falar um negócio. Vigília. Ó, posso fazer algo? Vai lá, meu irmão. Só para finalizar mesmo? Vai lá. Acho que é de praxe. Mas se você que está aí agora assistindo, talvez alguém te enviou esse link porque acredita que você precisa ouvir isso. Cássio, a minha vida está fria. A minha vida está paralisada. Irmão, se você crer e estiver disposto a mudar o cenário da sua história, eu quero só que você repita comigo. Pai, você vai falar o seu nome agora. Entrego a minha vida ao Senhor, porque eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu estou disposto a entregar tudo o que eu tenho para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor pode. Então, se você crê, irmão, nesse momento,
Eu quero que você entre em contato com os meninos aqui. Acho que tem como falar pelo link, alguma coisa, né? Sim, tem sim. Se você fez essa oração nesse momento conosco aqui, entregando a sua vida a Deus, eu quero que você entre em contato com eles. Porque eles não vão deixar você sozinho pelo caminho. Eles vão ser o Paulo e Silas da sua vida. Eles vão atrás de você. Tem uma igreja aqui te esperando. Tem um pastor te esperando para te acolher e cuidar de você. Você não está sozinho. As guerras que você está lutando, você não precisa enfrentar elas sozinho. Você pode ter certeza que sempre vai ter um ombro amigo aqui para te ajudar. Se tiver que dar no sangue, o joelho vai dar no sangue, mas nós não vamos desistir de ninguém. A regra para agora é o novo tempo que nós estamos vivendo. Sim. Não desistimos de ninguém. Alguém pode pensar, mas meu filho está nas drogas, mas meu filho está na bebida, na prostituição. Ele ainda tem jeito. Se você não está disposto mais, manda ele para a gente, porque nós estamos dispostos a pagar um preço necessário pela vida dele. Sim. Amém? Nós vimos no último podcast o que Deus pode fazer na vida de alguém que escolhe mudar de vida. Exatamente. O Cássio Lima foi... O Cássio, ó. O outro Lima. O outro Lima. Luiz Lima. Glória a Deus. Luiz Lima, ele conta ali seu testemunho no qual impactou a nossa vida. E foi por causa de uma escolha. Essas pessoas precisam escolher. Com certeza. Cássio, muito obrigado. Deus te abençoe. Nós já estamos ficando por aqui, né, Matheus? Sim. Mas saiba você que não é o último. Que vamos ter mais oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando o seu ministério, no qual nós acreditamos muito e oramos e intercedemos pela sua vida. Você é uma ponte de bênção para as nossas vidas. Amém. Muito obrigado, tá? Para você que está nos assistindo, deixe seu comentário. Para você que viu essas considerações finais, que foi impactado pelo Espírito Santo, aí no lugar onde você está, comente nesse vídeo, fala que você teve a sua vida transformada, que teve a sua vida impactada por esse vídeo, tá? Com toda certeza isso é um impulso. Pessoas que estão vendo esses vídeos, às vezes a gente pensa, para ter muito alcance. Não, se uma pessoa for alcançada, sim, e ela tiver uma mudança radical de vida, glória a Deus por isso. Honra ele. Glória a Deus. Então, muito obrigado por você que está nos assistindo. Comente muito nesse vídeo. Mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Amém. E para encerrar, essa é a primeira vez, mas o Espírito Santo me tocou para fazer isso. Nós vamos encerrar com uma oração. Glória a Deus por isso. Já que nós estamos falando de oração, vamos encerrar com uma oração. A gente sempre despede aqui, tchau, obrigado, não. Hoje nós vamos abençoar a sua vida. Glória a Deus por isso. Vamos olhar para aquela câmera do meio ali. Glória a Deus. E você que está nos assistindo, tenho certeza que foi impactado com esse episódio de hoje, porque realmente nós vivemos em um tempo de despertar. Deus está despertando a igreja dele. O Senhor Jesus Cristo está despertando a sua igreja, porque ele está voltando e a sua igreja precisa estar acordada. Com certeza. Nós não podemos estar dormindo quando ele bater na porta. Nós precisamos estar acordados. Então nós queremos orar pela sua vida. Pai, Deus, que o Senhor nessa noite, a partir desse episódio, aonde muitas pessoas, eu tenho certeza que foram alcançadas por esse episódio de hoje, onde nós falamos sobre oração, que é fundamento, é base para a igreja, é base para a nossa vida como seres humanos. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor possa alcançar a cada um de uma maneira mais íntima, que o Senhor possa fazer com que esse desejo de orar possa invadir o coração de cada um e que o nosso desejo por estar perto do Senhor possa crescer dia após dia. Pai querido, alguma pessoa, talvez alguma mãe que esteja assistindo esse episódio, que assistiu esse episódio, está passando por um momento de dificuldade na sua casa, talvez com seu filho, talvez com seu marido, talvez com algum familiar. Nós queremos rogar ao Senhor nessa noite que o Senhor entre com providência. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando essas vidas e que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada um de nós, para que nós possamos a cada dia mais ter o desejo, a vontade constante de nos aproximar do Senhor, porque é com o Senhor que nós vamos vencer as artimanhas do inimigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Glória a Deus por isso.